Numa manhã que pareceu emergir dos confins do tempo, quando a cidade ainda despertava em suspiros de esperança, somos convidados a embarcar em uma viagem espiritual que transcende a compreensão comum dos dias que antecedem a redenção. Imagine, uma era em que os caminhos da fé se entrelaçavam com a história e os mistérios da vida, onde cada passo marcava o início de uma transformação que ecoaria através das gerações. O vídeo de hoje nos levará a revisitar os primeiros momentos de uma semana sagrada, desde o domingo em que a multidão encheu as ruas com gestos de júbilo e reverência, até os primeiros sinais de conflito que prenunciavam a grande mudança para os corações ardorosos dos que acompanhavam um mestre que desafiava as convenções. No limiar do amanhecer, um sol tímido se fazia presente, banhando a cidade com uma luz suave que parecia tingir de dourado cada canto. Nesse cenário, as ruas eram inundadas por um grupo vibrante de pessoas que traziam consigo a esperança de um novo começo. Não era uma multidão qualquer. Eram cidadãos, artesãos, agricultores e pessoas de diversas origens que se reuniam para celebrar a chegada daquele que trazia consigo uma mensagem de amor e renovação. Diferente dos dias comuns, naquele domingo, os gestos e os ramos que adornavam as calçadas carregavam um simbolismo profundo, ressignificando a trajetória de um líder que se aproximava com passos firmes e carregados de serenidade. Enquanto os pés pisavam firmemente o solo antigo, os detalhes se revelavam aos poucos. Os ramos de palmeira e oliveira, recolhidos de quintas e praças, eram distribuídos com cuidado e entusiasmo, transformando as avenidas em uma verdadeira procissão de fé e expectativa. Em cada rosto refletia-se a promessa de algo grandioso, de uma transformação que ultrapassava os limites do palpável. A narrativa deste dia não poderia ser contada sem mencionar o gesto aparentemente simples de um líder que, montado num animal modesto, não um cavalo imponente, mas um sereno companheiro de jornada, se deixava ser conduzido pela coroa de humildade, desafiando as noções de poder e imponência que se esperaria em tempos de autoridade tradicional. Com o passar das horas, a narrativa da Semana Sagrada começava a se intricadamente tecer, apresentando não apenas celebração, mas também o prenúncio de eventos que logo se desdobrariam em confrontos e decisões que marcaram a história. O ambiente, repleto de vozes e cantos espontâneos, gradualmente se enchia de uma dualidade. De um lado, a esperança genuína de um povo que via no líder a personificação dos valores mais nobres, e do outro, a tensão palpável dos que se viam ameaçados por uma mensagem que contestava os arranjos tradicionais e questionava a ordem vigente. Em meio a essa atmosfera carregada de emoção, o momento da entrada triunfal à cidade não era somente uma celebração, mas também um prenúncio das mudanças drásticas que se seguiriam. Em paralelo a essa procissão histórica, já começavam a se delinear as tensões no coração da própria cidade. As autoridades locais, acostumadas a uma ordem imutável, observavam com olhos cautelosos aqueles que desafiavam a organização estabelecida. Enquanto os festejos tomavam conta das ruas, os líderes religiosos e civis discutiam em tom acalorado os sinais de uma revolução silenciosa, que, embora disfarçada de celebração, prometia desestabilizar as estruturas de poder. Esses personagens, representantes de tradições seculares, viam naquele movimento uma ameaça sutil. Quem poderia imaginar que aquilo que parecia ser uma simples manifestação de fé se transformaria em um divisor de águas, abrindo espaço para ideias renovadoras e para uma reinterpretação dos antigos preceitos? Ao mesmo tempo, a narrativa da Semana Sagrada já revelava seus primeiros contornos de um drama que ultrapassaria a mera celebração. Em uma passagem que ressoa através dos tempos, o líder espiritual não tardou a demonstrar sua profunda convicção e coragem ao confrontar práticas que, em seu entendimento, maculavam o propósito maior do sagrado.
Em um templo outrora dedicado à paz e à reflexão, o ambiente se transformou em palco de uma ação inesperada e audaciosa. A purificação daquele espaço por meio de gestos enfáticos e simbólicos. Não se tratava de um ato de violência, mas de uma reivindicação pela verdadeira essência do culto, onde cada gesto representava a urgência de resgatar uma espiritualidade autêntica, livre de artifícios e interesses escusos. Essa transformação foi acompanhada de perto pelo clamor silencioso de muitos que, mesmo diante das adversidades, encontravam na ação do Mestre um convite para repensar suas próprias atitudes. Era a combinação de reverência e coragem que se manifestava em cada movimento, carregando a energia de um renascer interior e de uma fé que se alimentava da sinceridade dos corações. O que era inicialmente uma celebração se tornava, aos poucos, uma profunda declaração de valores que buscavam resgatar a harmonia e a justiça, elementos indispensáveis para a construção de um novo caminho. A narrativa deste primeiro dia vai além de um relato cronológico. Ela é um convite para que cada espectador se projete na cena. Sinta o pulsar de uma época em que a fé era vivida com intensidade e a esperança se fazia presente em cada olhar atento. Ao acompanhar essa caminhada, somos incentivados a refletir sobre os símbolos e os gestos que, mesmo simples, carregam significados universais e eternos. O olhar que se cruza com o do líder que escolhe a simplicidade para expressar sua grandeza, os gestos de compaixão que se desdobram silenciosamente entre os fiéis e o murmúrio das vozes que se elevam em uníssono para celebrar a chegada do novo. Tudo isso compõe uma história vibrante, cheia de nuances e de possibilidades. Assim, o primeiro bloco deste relato nos convida a recordar que o início da Semana Sagrada não foi apenas um marco temporal, mas um verdadeiro despertar para uma nova forma de viver a espiritualidade, onde a celebração se mistura com o desejo de transformação. Cada palavra, cada gesto e cada símbolo são parte de uma sinfonia que ressoa através dos séculos, lembrando-nos que a fé, quando vivida com honestidade e amor, é capaz de transmutar as mais simples tradições em poderosas histórias de redenção. Bloco 2. O confronto dos ensinamentos e a trajetória do destino. À medida que os ponteiros do tempo avançavam, o cenário se transformava numa tapeçaria complexa de encontros e embates que delineavam os rumos da fé e da história. Após o início grandioso que marcou o despertar de uma semana sagrada, surgiam agora os momentos em que os ensinamentos se entrelaçavam com desafios e confrontos que prenunciavam transformações profundas no espírito daqueles que acompanhavam a jornada. Em meio a uma atmosfera que mesclava a efervescência da esperança com o prenúncio de debates intensos, o líder espiritual, cuja presença se fazia notar por sua aura singular e olhar que transpassava as convenções, iniciava uma série de atitudes que almejavam purificar e ressignificar os espaços de adoração que há tempos estavam enredados por práticas que já não correspondiam à essência da fé. Num antigo recinto sagrado, onde as paredes carregavam memórias e os ecos dos cânticos ancestrais ressoavam com a cadência de tempos passados, ele se deparava com uma realidade que o inquietava profundamente. Aquela casa de oração, outrora símbolo da comunhão e do encontro com o divino, havia sido corrompida pelo comércio desenfreado e por práticas que, ao invés de enaltecer o espírito, o degradavam. Com um gesto que misturava a indignação com a esperança, nosso protagonista não hesitou em agir, não por mero impulso, mas como expressão de uma convicção renovada. Era preciso restaurar a verdade e a pureza do culto. Nesse cenário, cada movimento se transformava em um manifesto, uma proclamação que ecoava pelos corredores do templo, fazendo com que, até os mais céticos, percebessem a urgência de retomar o verdadeiro significado da devoção.
Essa atitude emblemática, que jamais se resumia à rebelião, era um grito silencioso que clamava por um retorno às raízes do amor e da justiça divina. Enquanto os murmúrios se intensificavam e os olhares se encontravam com uma mista de surpresa e admiração, o ambiente foi lentamente transformado por essa intervenção corajosa. O ato de limpar o templo não podia ser entendido apenas como uma operação física, mas, sobretudo, como uma renovação da alma e da comunidade que ali se reunia. Era o prenúncio de uma reflexão coletiva que desafiava o conformismo e anunciava a chegada de uma nova era, em que os valores mais elevados se impunham às convenções de um sistema que já não servia ao propósito maior da humanidade. Com o templo purificado e o coração da comunidade inflamado por uma esperança revigorada, o fluxo do tempo conduziu a narrativa para uma fase em que os ensinamentos do Mestre passaram a ser veiculados de forma mais incisiva e transformadora. Durante essa etapa, seu discurso ganhava contornos de parábolas, que, longe de serem meras histórias, eram convites para uma profunda introspecção. Cada narrativa, repleta de metáforas vibrantes e ensinamentos práticos, buscava iluminar a conduta e despertar uma consciência que ultrapassava as palavras. Em uma dessas parábolas, por exemplo, um personagem que inicialmente se desviou da rota da obediência, mas que, ao ponderar sobre seus passos, decidiu trilhar um caminho de redenção, servia como espelho para muitos que viam em suas atitudes a própria luta interna entre o orgulho e a humildade. Essa inversão, que desafiava as expectativas e mostrava que a verdadeira mudança vinha da ação arrependida, penetrava fundo no coração dos ouvintes, que se viam refletidos em cada nuance daquela história. Não bastasse o poder das palavras e dos ensinamentos, o clima se tornava cada vez mais carregado de significado quando os sinais de uma conspiração começaram a se delinear nos recantos mais secretos da cidade. A quietude aparente que se instalara em um determinado dia escondia os planos de indivíduos cujas ambições ecoavam no sussurro das sombras. Entre essas figuras, um discípulo cujo olhar ambíguo e intenções pouco reveladas convergiam com as artimanhas de lideranças arraigadas, estava decidido a selar um destino que, embora trágico, parecia inevitável. Em um encontro furtivo e carregado de simbolismo, esse personagem, movido por uma ânsia de poder e recompensas pessoais, estabelecia um pacto sombrio com certas autoridades locais, figuras que, por sua vez, se viam ameaçadas pela mensagem libertadora e transformadora que se espalhava entre o povo. Enquanto esses acordos se desenrolavam em silêncio, o ambiente se tornava palco de um drama interno que colocava em xeque os alicerces das convicções estabelecidas. Os feixes de luz que antes iluminavam a procissão agora se mesclavam com tons de incerteza e desconfiança, fazendo com que até os mais fiéis se perguntassem sobre os caminhos que levariam ao confronto final. Em meio a esse turbilhão de emoções, o mestre se preparava para o próximo capítulo de sua jornada. Uma confraternização que, embora enraizada em rituais ancestrais, carregaria consigo o peso de uma despedida iminente e a promessa de um legado que se perpetuaria para além da própria vida. Na ocasião desse encontro íntimo, o toque do pão e o colorido do vinho não eram apenas símbolos de comunhão, mas mensageiros de um sacrifício que, em cada gota e em cada partícula, se convertia em uma mensagem eterna de amor e sacrifício. É nesse contexto que se desdobra a narrativa da confraternização, um banquete que, à primeira vista, pode parecer uma simples celebração de união, mas que logo se revela como o cenário de revelações que marcam a alma dos que ali se reúnem. Enquanto o ambiente se enchia de uma aura de solene intimidade, as palavras proferidas com voz serena, mas carregada de significado, eram capazes de transformar o comum em extraordinário. Cada gesto, cada olhar, compunha uma sinfonia de emoções,
onde a alegria dos encontros se misturava com o pesar antecipado do que estava por vir. Nesse cenário, os laços que uniam os participantes eram reforçados não por meras formalidades, mas pela certeza de que estavam prestes a testemunhar algo que ultrapassaria o tempo e se tornaria um símbolo para as futuras gerações. Ao concluirmos essa etapa da jornada, é importante fazer uma breve pausa para que possamos refletir juntos sobre o que acabamos de vivenciar. Quero te convidar a se inscrever no canal, mas de um jeito especial. Se você sente que essa mensagem está conectada com sua própria história, se você já viveu momentos de renovação e encontrou forças para recomeçar mesmo diante das adversidades, deixe aqui nos comentários um relato ou um pensamento. Compartilhe o que tocou seu coração enquanto acompanhava essa narrativa, pois é na troca de experiências que nossa comunidade se fortalece e se transforma. Convido você a interagir de maneira autêntica, como quem conversa com um amigo, para construirmos juntos um espaço onde cada voz tem valor, e cada história, por mais singela que pareça, é um testemunho de superação e fé. Bloco 3. O crepúsculo do sacrifício e a esperança da ressurreição. Ao adentrarmos o crepúsculo daquela jornada sagrada, o ambiente se torna carregado de uma tensão profunda, onde os sussurros do destino e as angústias da humanidade se encontram em um cenário que é ao mesmo tempo sombrio e repleto de uma esperança silenciosa. Nesta etapa derradeira da narrativa, o clima se intensifica à medida que os eventos se desenrolam de forma inescapável, como se cada passo dado nesse caminho fosse orquestrado por uma força maior, guiada por propósitos que ultrapassam a razão humana. Em meio aos murmúrios de orações e aos olhares ansiosos dos que presenciam os acontecimentos, o protagonista, cuja identidade transcende meros títulos e papéis, se dirige para um local de profunda introspecção e enfrentamento, onde à noite se debruça sobre um jardim que guarda os segredos de um sacrifício iminente e a promessa de uma nova aurora. Nesse recanto solitário, onde as sombras dançam entre as árvores e o ar parece vibrar com os ecos de antigas preces, o mestre se retira para buscar a comunhão com o divino e preparar-se para a última prova de sua missão. O peso do destino se instala em cada gota de suor, que, à semelhança de orvalho que se mistura à escuridão, assume contornos quase místicos, revelando não somente a dor do fardo iminente, mas também a coragem de alguém que, mesmo à beira do precipício, se mantém firme na convicção de cumprir um plano superior. É neste exato instante que os sentimentos se mesclam. A agonia pela iminência do sacrifício se une à serenidade de um espírito que, ao transcender seus próprios limites, revela a essência de um amor incondicional e transformador. À medida que a noite se aprofunda, um movimento inesperado se anuncia. Não muito longe dali, nas sombras que se condensam entre os muros silenciosos da cidade, ocorre a traição que mudará para sempre o curso da história. Um discípulo, cujo olhar há muito se demonstrava enigmático e cujas intenções carregavam o peso de uma ambição pessoal, se dirige com passos discretos a um encontro ilícito com representantes de uma ordem que teme a transformação e busca preservar o que acredita ser o equilíbrio das tradições. Nesse encontro, selado por acordos obscuros e a troca de valiosos símbolos, não exatamente as moedas que muitos imaginaram, mas um equivalente que denota recompensa e ganância, o traidor decide expor o mestre a um destino sombrio, abrindo caminho para que a ordem estabelecida retome o controle sobre os destinos dos que ousam sonhar com um novo horizonte espiritual. Enquanto a traição se concretiza com a frieza de um gesto calculado, o ambiente se enche de uma inquietação quase palpável. Os passos de guardas, que carregam consigo a rigidez de uma autoridade ultrapassada, ecoam pelos corredores da noite, acompanhados de sussurros e expressões que mesclam surpresa e temor. O protagonista,
alheio ao iminente cerco que se aproxima, encara com dignidade e resignação os desdobramentos de sua própria trajetória, ciente de que cada movimento foi parte de um enredo maior, escrito nas estrelas e nas profundezas do coração humano. Em um momento de inquebrantável serenidade, ele questiona com voz calma e convicção a necessidade de tanta violência, ressaltando que o verdadeiro poder não reside na força bruta, mas na capacidade de transformar as almas por meio do amor e da compaixão. O cerco se fecha rapidamente e a captura se dá de forma quase coreografada. Um beijo que, longe de ser um gesto afetuoso, simboliza a traição mais profunda, confirmando o rompimento irrevogável com os ideais de fraternidade que outrora pautaram a convivência entre aqueles que acreditavam na luz da verdade. A cena é envolta em uma aura de tristeza e perplexidade, onde os corações dos fiéis se apertam ao verem seu guia ser conduzido para um destino que parece selado pelo próprio curso da história. Ainda que o desespero se faça presente em olhares marcados pela dor da despedida, há também uma centelha de certeza de que aquilo que está acontecendo é parte de um plano maior, que transcende as limitações momentâneas e prepara o terreno para a vitória da luz sobre as trevas. Enquanto a prisão se concretiza e o julgamento se aproxima como um espectro inevitável, o ambiente se transforma em um palco de contrapontos emocionais. Dentro de um recinto onde os ecos das acusações e das defesas se misturam, o mestre se mantém firme, exibindo uma calma que desafia a própria lógica humana. Cada palavra que profere carrega o peso de uma verdade que, mesmo diante da incompreensão e da hostilidade, permanece inabalável. E, em meio a essa atmosfera de tensão, a mensagem da redenção se insinua sutilmente. Aquele que se entrega ao sacrifício, que se coloca à disposição do destino, sem jamais abrir mão da sua integridade e amor incondicional, prepara o caminho para uma transformação que se estenderá por gerações. Essa última etapa da narrativa, embora marcada por lágrimas e despedidas, não é o fim, mas um recomeço. É na aceitação desse sacrifício que se esconde a semente da ressurreição. Uma promessa tão antiga quanto a própria humanidade, que garante que na escuridão mais profunda sempre haverá um lampejo de luz a emergir. No coração dos Notuintuit, que testemunham, o aprendizado se cristaliza. A fé, quando verdadeira, se sustenta na coragem de enfrentar o sofrimento e na convicção de que a esperança é a chama que jamais se extingue. Essa dualidade, onde o pesar se mistura à antecipação de uma nova alvorecer, torna o episódio não apenas um capítulo trágico, mas também uma celebração da capacidade humana de se reinventar e de buscar, mesmo diante da adversidade, os caminhos que conduzem à plenitude da vida. À medida que a narrativa se aproxima do seu clímax, o ambiente se acalma momentaneamente para permitir que os espectadores processem a magnitude dos acontecimentos. É um convite silencioso para que cada um reflita sobre sua própria jornada, sobre os desafios que enfrentou e sobre a resiliência que, muitas vezes, se manifesta nos momentos mais sombrios. Essa é a essência da mensagem que se quer transmitir. Que o sacrifício não é um fim em si mesmo, mas a abertura para a descoberta de um amor que transcende todas as barreiras e limitações, capaz de iluminar até os recantos mais imprevistos da alma humana. Ao final deste relato, convido você, que nos acompanhou até aqui, a se juntar à nossa comunidade de buscadores e transformadores. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, se você tem uma história de superação ou um aprendizado profundo para compartilhar, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua participação não é apenas bem-vinda, ela é essencial para que possamos juntos criar um espaço de acolhimento, troca e crescimento. Aqui, cada relato é um testemunho da fé que nos une e da esperança que faz a vida florescer.
Que este momento seja o ponto de partida para uma nova fase de encontros e conversas, onde possamos partilhar nossas dores, nossas conquistas e nossas esperanças de um futuro repleto de luz. Agradeço imensamente por sua companhia nesta jornada e espero, de coração, que você continue a nos acompanhar, se inscrevendo no canal de forma calorosa, como se estivesse chegando em casa. Compartilhe conosco como este relato impactou sua vida, o que aprendeu e quais são seus sonhos para os dias que virão. Cada voz, cada história e cada comentário são peças fundamentais para a construção de um legado de amor, fé e transformação que certamente ressoará por muito tempo. Junte-se a nós e vamos, juntos, trilhar o caminho da renovação e da esperança.